Boa noite, noite boa. Boa noite, gente. Vamos chegando, vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa Roda das 8 de segunda-feira. É sempre maravilhoso começar a semana aqui com vocês. Eu tô muito feliz de estar de volta com as rodas. Tô vendo que tem gente que tá chegando agora, né? Semana passada que a gente voltou mesmo oficialmente. Mas que bom ter esse momento aqui com vocês, poder compartilhar sobre coisas tão importantes. Eu sempre falo que autoconhecimento e espiritualidade não são coisas para serem trabalhadas só quando a gente está no desespero, né? É que o desespero realmente nos faz abrir novas portas para chegar em novos lugares. Mas se a gente puder cultivar isso diariamente, né? Alimentar ali o espírito mesmo, a parte energética, um pouquinho todos os dias, é como se a gente fortalecesse a nossa base. Então, eu sinto que a Roda das 8 planta essa semente, assim, no coração de todas as pessoas que participam, que estão aqui, né? Mesmo que não sempre, mas que quando conseguem, estão aqui, eu vejo que é uma maneira da gente cuidar desse solo, assim, não tá só desesperado, no momento que você tá desesperado, sabe? Mas fortalecer por dentro. Acho que isso faz toda a diferença pra gente viver a vida. Então, boa noite para quem tá chegando. O meu pedido pra gente começar, convida as pessoas para entrarem, clica aí no aviãozinho, manda pros seus amigos, pros seus familiares. Às vezes tem uma pessoa que você tá sentindo ela, que você, enfim, pensa que ela pode gostar desse movimento, se você já conhece, já tiver participado de outras rodas. É sempre uma oportunidade de pessoas novas chegarem, né, e conhecerem esse movimento também. E é isso. É uma alegria ter as rodas novamente, né? Eu também senti muita falta nesses 2 meses e meio que eu fiquei sem fazer. Tava ali na adaptação máxima, né, com a chegada da Cora. Mas agora as coisas, enfim, estão entrando no eixo um pouquinho de cada vez. Olha que lindo, eu sinto como se estivesse adubando minhas raízes. Coisa mais linda. Eu fico muito feliz, né, que às vezes um compartilhar simples assim, mas que toca num lugar tão profundo. Vocês estão ouvindo bem? Como que tá o som para vocês? E eu sei que as pessoas vão chegando aos pouquinhos, tá tudo certo. Mudou. Sim? Peraí, gente, deixa só eu. Aqui, essa tá boa. Tá bom? Então tá. Deixa eu desativar os comentários aqui. Daqui a pouco eu ativo de novo. Eu não sei se vocês viram que eu compartilhei aí que semana passada foi uma semana extremamente difícil pra mim. E eu gosto muito de falar isso assim abertamente aqui, porque eu acho que é sempre bom a gente lembrar que existem coisas que fazem parte da vida. E a gente tá vivendo um tempo, né, principalmente por conta das redes sociais, que as pessoas mostram muito só o que elas querem, né? E muitas vezes elas estão mostrando ali o show, mas não estão mostrando o bastidor. E como eu tô sempre aqui falando de autoconhecimento e espiritualidade, eu faço questão de trazer, assim, às vezes que o negócio aperta, sabe? E semana passada foi uma semana que isso aconteceu. Foi uma semana que eu me senti muito confusa. Meus pensamentos estavam muito bagunçados, assim. Tinham várias coisas entrando na minha mente meio que ao mesmo tempo. E isso foi me dando uma ansiedade, uma angústia. E eu compartilhei e muitas pessoas escreveram, né, dizendo, nossa, como é bom ver você falar disso. Porque tem muita gente que associa o autoconhecimento e a espiritualidade com ser feliz o tempo inteiro, né? Com viver em alegria, felicidade e plenitude. Só que muitas vezes aceitar que a gente está ali numa fase difícil, que o momento está mais denso, né? Como se as luzes estivessem apagadas, você está se sentindo no escuro. Tudo isso faz parte. E eu tenho entendido cada vez mais o quanto a gente precisa normalizar isso.
porque senão fica parecendo que isso não faz parte da vida. E aí quando você tá passando por um momento difícil, você tá sentindo que você tá vivendo errado, né? E não, tudo isso faz parte da experiência de estar aqui. Então vão existir dias bons, vão existir dias ruins, vão existir fases ótimas, vão existir fases extremamente difíceis. Quando tiver difícil, quando apertar, não pensa que você está vivendo errado, não pensa que você não poderia estar ali, porque tudo isso é importante. Viver querendo, né, só a parte boa pode ser uma coisa que vai te dar muita frustração, porque nada na vida é só bom, né? Sempre tem um outro lado, sempre tem algo ali que não sai como você gostaria, que não é do seu agrado, e a gente precisa normalizar isso para parar de criar tanta expectativa, e aí quando você cria tanta expectativa, obviamente você se frustra. E eu me vi, assim, semana passada, aceitando, né? Eu me vi, na verdade, sem ter muito o que fazer, a não ser atravessar aquele momento. Às vezes, quando tá doendo, a gente precisa deixar que doa. Ao invés de você lutar com a dor, né? Você aceita que ela tá ali. Então, ao invés de você lutar com a confusão, você aceita que a confusão tá ali. E, inacreditavelmente, quando você aceita, algo começa a se dissolver. É impressionante. A dissolução das coisas, dos problemas, da tensão, do medo, está totalmente relacionada à nossa capacidade de aceitar o sentimento que está ali, né? E fica maior quando a gente resiste. Eu vivi isso na pele, assim. Começou a ficar muito confuso meus pensamentos, começou a me dar um desespero quando eu me vi querendo sair daquele lugar. Quando eu me vi querendo endireitar os pensamentos, quando eu me vi querendo controlar tudo que passava na minha mente. Até uma hora que eu percebi que, não ia dar, sabe? Então tá bom, então tá caótico, vamos ver aonde esse caótico vai me levar, né? E aí, assim, as coisas vão se dissolvendo de uma maneira um pouco mais leve do que quando a gente trava uma batalha. E aí, dessa semana, que foi extremamente desafiadora, e num momento que eu me vi um tanto sem ter o que fazer, eu coloquei em prática uma coisa que eu falo muito aqui, eu já falei muito ao longo desses anos, eu coloquei em prática como nunca a prática do Ho'oponopono. Então, eu via que o pensamento estava desconexo, sabe? Eu via que tinha uma angústia, eu mentalizava, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Era como se eu tava me sentindo sem ter o que fazer e muito ansiosa. E aí eu falava, não, se eu não posso fazer nada, isso eu posso. Que é colocar na minha cabeça, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E, gente, eu tô aqui, mais uma vez, testemunhando algo que faz muita diferença na minha vida. E eu gosto de falar sobre isso porque eu acredito muito que a gente só tem como levar alguém num lugar que a gente já foi. E o Ho'oponopono já operou milagres na minha vida. E não necessariamente na vida do lado externo, né? Do lado de fora, mas dentro, sabe? De eu conseguir sair de um lugar de caos, de eu conseguir sair de um lugar de muito medo, de eu conseguir sair de um lugar de muita ansiedade. Então eu quero contar pra vocês como forma de incentivar vocês a colocarem em prática também. Principalmente quando você se sentir desse jeito, tipo, ai meu Deus, o que eu faço? Mentaliza, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E aí, assim, eu fico muito surpresa sempre de como funciona. Tipo, meu Deus, é uma mágica, não é possível, né? O que acontece? E eu vi com muita clareza que o que acontece é que você abre espaço. É como se você tivesse um ar, né, preso ali no coração, preso, que vai te sufocando. E quando você diz, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, você limpa algo dentro de você que abre espaço para você criar uma nova percepção. E o dia que eu entendi que era prática constante, sem apego pelos resultados, né? Não é que eu vou fazer, eu vou fazer isso para isso acontecer, eu vou mentalizar o Ho'oponopono para... Não! Você vai fazer como forma de abrir espaço. E quando você abre espaço, esse espaço, né, que está aberto agora, cabe exatamente o que vai chegar para você começar a mudar a sua perspectiva, a mudar a forma como você está enxergando as coisas, a perceber uma coisa nova que vai fazer diferença no seu momento. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu relembrei, né, de um lugar, de alguém que estuda muito. Eu já estudei muito Ho'oponopono, muito a fundo, em muitas camadas.
Mas quando você começa a ver acontecendo na sua vida, é muito surpreendente. Dentro do estudo do Ho'oponopono, né, todos os problemas que a gente enfrenta na vida, então todas as dificuldades, toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, nada mais é do que a reencenação de uma memória. Então você viveu uma coisa no seu passado e dizem, né, que não só no seu passado nessa vida, mas os seus antepassados, os seus ancestrais, enfim, a gente carrega coisas de muitas gerações para trás da gente, né? E aí tudo que você vive na sua vida hoje nada mais é do que uma reencenação dessa memória. E o que o Ho'oponopono faz é te permitir chegar num estado que é zero, que é livre de memórias. Nesse estado onde você acessa o zero, né, livre de memórias, você pode receber a inspiração. A inspiração é divina, a inspiração é sagrada, a inspiração, ela sempre te direciona para o lugar certo. Então, a atitude inspirada é certa, a escolha que você toma inspirada é certa, tá sempre te direcionando ali no caminho da alma, do propósito, né? Propósito não é uma coisa da mente, propósito é uma coisa da alma. Então, faz muito sentido quando você conecta com o espírito para viver o seu propósito. E você começa a mentalizar, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, e algo dentro de você vai se limpando. Essa limpeza das memórias é o que abre esse espaço que eu tô dizendo que me surpreendeu muito novamente, né, semana passada, que foi como se eu pudesse respirar de novo, voltar a respirar. Tava muito comprimido, muito tensa por dentro e foram, assim, toda vez que vinha um pensamento difícil, eu sinto muito, perdão, eu te amo, sou grato. Sentia medo, eu sinto muito, perdão, eu te amo, sou grato. E os pensamentos, eles são muitas vezes desafiadores, né? Porque eles ficam voltando. A mente fica contando a mesma história e aquilo ali vai te dando cada vez mais angústia. Quem nunca se sentiu assim, né? Tipo, consumido pelo pensamento, a mente controlando você e não você controlando a mente. Às vezes isso acontece, parece que a cabeça ganha muita força e ela te domina, né? E aí você sai ali do seu estado de presença e o resultado disso é angústia, medo, ansiedade, preocupação, tensão. Então, ter essa oportunidade, ter essa ferramenta na mão para limpar suas memórias e se conectar com algo mais profundo, realmente faz muita diferença na nossa vida. Porque você não é a sua memória, né? A sua memória, ela não te define. Mas enquanto você não limpa, enquanto você não purifica, você fica revivendo os seus problemas do passado, atraindo os mesmos tipos de problemas, os mesmos tipos de situação, como forma de você perceber que algo em você precisa ser mudado, né? Os problemas, eles são uma oportunidade. Dentro do Ho'oponopono, cada coisa difícil que você vive é uma oportunidade de você limpar algo em você que você não sabia que existia. Porque, de fato, a gente não tem consciência de todas as nossas memórias. A gente não lembra tudo o que já aconteceu, né? Quem dirá dos antepassados, das gerações anteriores. Às vezes a gente não lembra nem da nossa própria infância, né? Tem umas memórias meio, assim, cortadas, né? Você não lembra tudo. Mas muitas coisas criaram registros em você. E esses registros, eles vão, se eles não viver, se você não permitir que eles sejam purificados, né? Eles vão realmente se transformando em dor, em sofrimento, em problema. Então, quando eu tô livre dessas memórias, quando eu crio espaço, a inspiração chega e as coisas fluem. E fluem mesmo. É o espaço de você voltar a respirar, de você voltar a se encontrar sendo quem você é. E isso foi uma das coisas que mais me acendeu, assim, de uma semana extremamente difícil. É impressionante, né, gente? Que a escuridão, ela realmente, ela pode ser a nossa vela. O Rumi fala isso e é muito maravilhoso. Fazer da escuridão a sua vela. Então, tá tudo apagado, mas você pode se acender, né? A escuridão, ela traz um convite, que é o convite de você acender aí dentro e conseguir enxergar as coisas ao seu redor. E isso que foi se acendendo depois dessa semana extremamente desafiadora, me levou a reflexões super profundas, assim, de tipo, cara, como é desafiador existir no mundo
sendo indivíduo, né? A gente se relaciona muito com muitas pessoas, aí tem relacionamento, tem os amigos, tem as pessoas que a gente se relaciona amorosamente, sexualmente, enfim, os casamentos, os amigos, o colega de trabalho, são tantas as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos filhos, a nossa família, né? E aí, o que eu senti, assim, é que a gente vai perdendo um pouco essa individualidade que vem do nosso próprio olhar. Principalmente quando você tem um namorado, quando você é casado, enfim, quando você tem uma troca com alguém ali que você se relaciona muito, né? É como se você começasse a enxergar não só com os seus olhos, mas também com os olhos da pessoa que divide a vida com você. Pode ser seus pais, pode ser, enfim, as pessoas que você convive mais. De repente, é como se você se misturasse um pouco com a pessoa que você se relaciona e aquilo ali vai gerando, né, quase que uma fundição. Então, a frase que me veio é assim: quando duas pessoas se fundem, alguém deixa de existir. A Ana Sui fala isso e é muito maravilhoso essa pontuação, porque essa muitas vezes é a causa do fim dos relacionamentos, né? A individualidade, ela se perde e de repente eu tô tão misturada com a outra pessoa que eu não sei mais qual olhar é o meu, eu não sei mais qual desejo é o meu, qual vontade é a minha expressão do ser no mundo, né? E isso foi uma coisa que foi surgindo muito dentro de mim na semana passada, que é qual é a expressão do meu ser no mundo, né? O que eu, Marina, desejo, o que eu, Marina, quero realizar, o que eu, Marina, acredito, né? Quais são as coisas que me encantam. E eu tô compartilhando isso com você hoje porque é muito fácil a gente se perder desse lugar. E muitas vezes quando a gente se perde, né, desse olhar nosso como indivíduo, as coisas ficam muito confusas. Você se sente fora de casa, de dentro de você mesmo. E isso pode dar muita angústia, né? Eu vejo que a gente chega no mundo extremamente conectado com quem nós somos. As crianças, por exemplo, são super verdadeiras, né? Se ela não quer dar um abraço em alguém, ela não dá. Se ela não quer falar com aquela pessoa, ela não fala, né? Enfim, se ela não quer ir, ela fala, eu não quero. E parece que a gente vai perdendo um tanto dessa veracidade, né? Dessa autenticidade que a gente nasce com ela e depois na vida adulta, quando a gente está se sentindo extremamente perdido, a gente tem que se reconectar com isso, né? Com o nosso ser mesmo, um lugar mais profundo. E ir descobrindo os nossos desejos, as nossas vontades, o que a gente gosta, quase que silenciando um pouco o mundo que está fora de você. Senão você é o tempo todo levado, né? Senão você é o tempo todo convencido de que existe alguma coisa melhor do que o que você é, de que existe alguma coisa, que a outra pessoa está fazendo uma coisa que tem mais valor do que o que você faz. Como é que a gente faz para silenciar essas vozes e deixar o nosso próprio ser existir no mundo, né? Eu acho que isso que é viver a nossa autenticidade e aos poucos destampando tudo que a gente tampou ao longo da vida sobre quem nós éramos, para agradar, para ser amado, para ser querido, para ser visto, para ser importante. E aí, assim, aquela pergunta, né? Uma coisa que vira e mexe, assim, bate na minha cabeça, que é o que você quer ser quando crescer? Tenho certeza que você já ouviu isso, né? E aí, assim, como se a gente sempre precisasse ser alguma coisa além do que nós somos para ter valor, né? Para ter prestígio, para ter uma importância no mundo. E aí, assim, isso está totalmente relacionado com a angústia e com o sofrimento. Então, o caminho para a gente se reencontrar, muitas vezes, exige tirar tudo isso que disseram que a gente tinha que ser, que a gente tinha que fazer, que a gente tinha que ter, para realmente se encontrar com o que nós somos, né? Por isso que o processo de iluminação é um processo de perda. Você vai tirando coisas que você colocou ao longo da sua vida para que você possa chegar num lugar de nudez, né? Nudez mesmo. Nudez significa tirar todas essas camadas que estavam tampando. E pensa, uma coisa tampada, ela vai sufocando, né? O desespero, muitas vezes na vida adulta, tem a ver com esse tampamento. Tem algo que tá
criou uma estufa e você não está conseguindo respirar. Então é tipo ir aos poucos tirando essas tampas, né? Entendendo o nosso posicionamento dentro dos nossos relacionamentos também. Quem eu sou, né? O que eu quero, o que eu gosto, os meus desejos. É difícil, porque sustentar o desejo pode ser uma coisa extremamente desafiadora. Mas não desejar nada também. Então, existem pessoas que nunca querem decidir nada, né? Que nunca assumem o desejo. Não é que ela não tem o desejo, ela até tem, ela deseja. Mas sustentar isso significa também te tirar de uma zona de conforto, porque você vai ter que fazer coisas para aquela realização. Então, não desejar nada pode parecer mais fácil. Mas, na verdade, quando você não deseja nada, você tá sempre indo no desejo de alguma outra pessoa, né? Então, esse exercício da gente ir reaprendendo a existir no mundo e assumindo o nosso lugar, eu acho que é algo muito importante numa libertação que a gente vive para viver o ser autêntico, sabe? Para viver o ser que pode existir, que pode desejar, que pode querer, né? Sem precisar caber dentro de tantos condicionamentos de tipo, tem que ser assim, tem que ter esse corpo, tem que fazer desse jeito, tem que seguir essa profissão. Isso vai realmente tirando a gente de um lugar mais verdadeiro, né? Eu sempre me lembro de uma palestra que eu assisti aí dentro da minha jornada aí de estudos, né, de espiritualidade e autoconhecimento, que existem muitos médicos que viraram médicos, mas no fundo são músicos brilhantes, sabe? Pessoas que, enfim, engenheiras, mas que são dançarinas extraordinárias, mas porque couberam dentro de tantos condicionamentos, foram se afastando mesmo do que o ser veio fazer no mundo, né? O que o ser veio fazer no mundo, para a gente descobrir isso, a gente precisa ir destampando as coisas que tiram a nossa autenticidade. E a gente vai vivendo cada vez mais engessado, né? Tem uma dureza, tem um rigor, tem um fechamento, como se a gente fosse cultivando e criando a nossa própria caixinha e vivendo dentro dela, né? Faz sentido para vocês isso, gente? Deixa eu ativar os comentários aqui um pouco. Me fala como isso chega para você. E ao mesmo tempo, assim, sempre é tempo de voltar a enxergar o mundo com os nossos próprios olhos, sabe? Com o nosso próprio olhar. Às vezes, quando você vive um relacionamento muito longo, né? Você está dividindo ali a vida por muitos anos com uma pessoa. Quando você se separa, quando você termina, nossa, a gente fica tão perdido, que parece que você nunca mais vai conseguir voltar a enxergar o mundo através do seu próprio olhar. Você estava tão fundido, tão misturado ali com o olhar do outro, com as opiniões do outro, né? Com as vontades do outro, que você não consegue se ver como um indivíduo, né? Que você não consegue se ver como uma pessoa que, assim, é você com você até o final. Mesmo que você se relacione, mesmo que você tenha trocas, né? Em todos os campos, assim, você é uma pessoa. A gente veio no mundo sozinha, a gente vai embora sozinha, né? Então, é importante, assim, que a gente não abandone as coisas que nos fazem sentir viva por dentro, as nossas coisas, né? Os nossos desejos. Minha mãe sempre falou comigo assim, que, por exemplo, tem uma pessoa que tem uma vontade muito estranha, tipo de conhecer um lugar que não é um desses lugares famosos de viajar. Por exemplo, a pessoa quer conhecer uma cidadezinha no meio do interior de um país que ninguém nunca ouviu falar. Às vezes, essa pessoa conta essa vontade, né? Tipo, eu tenho muita vontade de conhecer, sei lá, uma cidade aleatória que ninguém conhece. E aí, muita gente julga aquele desejo. Nossa, pelo amor de Deus, você quer isso? Pelo amor de Deus, tem tanto lugar melhor para conhecer. Ou então você tem muita vontade de aprender a tocar um instrumento que não seja os mais famosos, sei lá. Quando você compartilha isso, a pessoa fala, nossa, por quê, sabe? E é como se constantemente a gente estivesse lidando com essa prova, né, de
conduzir os nossos desejos de acordo com a aprovação das pessoas que a gente convive. Só que o seu desejo, ele é só seu. Se você tem vontade de fazer alguma coisa que as pessoas ao seu redor não concordam, não acham legal, seja fiel ao que vem de dentro de você. Porque como o nosso coração trabalha sempre a favor da nossa felicidade, as coisas que vêm de dentro trazendo uma força para você realizar são as coisas que também vão te permitir viver a sua felicidade. Eu demorei para entender isso. Demorei porque existem muitas vozes do lado de fora dizendo: ah, mas isso não é bom, mas isso é legal, mas isso não. E aí você vai realmente se podando, sendo que tem uma força maior aí dentro que vai te mover e vai te colocar no lugar certo. Vai te mover e vai fazer você dar os passos que estão ali te ajudando a cumprir algo que vai além da mente, né? A gente não tá aqui por acaso. Isso pode ser uma coisa batida, pode ser uma coisa que você já ouviu 1000 vezes. Quando a gente entende que a alma está cumprindo uma missão, está cumprindo um propósito, né? E, enfim, eu ainda acredito, compartilhando um olhar meu, tá? Não estou dizendo que é o certo, só estou compartilhando nesse espaço aqui algo que eu penso. Eu acredito que a gente encarna aceitando o que a gente vai viver. Eu acredito nisso. Que, assim, é como se a gente tivesse... A gente pode não lembrar conscientemente, mas a gente encarna realmente sabendo o que a gente vai passar e aceitando isso. Mas conscientemente a gente não consegue ter essa dimensão, né? A gente vê o trecho da realidade muito limitado. Hoje a gente vê uns meses para trás, uns meses para frente, mas o todo não. E é por isso que a vida muitas vezes fica tão sem sentido. Você não tá vendo o todo, você tá vendo só um trechinho muito pequeno. Então, quando eu entendi que o meu coração trabalhava a favor da minha felicidade e o que vinha de dentro de mim tinha muito valor, eu comecei a ser mais fiel às minhas vontades, aos meus desejos, sabe? Se tem alguma coisa que me puxa, que me dá uma vontade de, enfim, tocar violão, eu vou ouvir isso e vou colocar a minha intenção, a minha força, a minha energia nessa realização, mesmo que digam: ah, isso não, ah, pelo amor de Deus. E é uma coisa que acontece muito quando a gente é criança, quando a gente está ali na formação, né? 7, 8, 9, 10. Os nossos pais, que não fazem a menor noção, né, do tanto que essa atitude nos poda, faz de uma maneira muito automatizada: ah, isso não, tem que seguir esse caminho, não, isso não é bom para você. E aí muitas vezes a gente vai sendo podado e depois na vida adulta a gente precisa viver todo esse resgate de voltar e fazer coisas que realmente fazem o nosso coração vibrar e voltar e, enfim, dar atenção para alguma coisa que ficou adormecida, né? Por isso que eu acho tão importante a gente incentivar as crianças a brincar do que elas realmente gostam. Então, se a criança gosta de desenhar, deixar que ela desenhe muito. Se a criança gosta de brincar com os animais, que brinque muito com os animais, porque é algo que vem de dentro muito puro, sem tanto condicionamento. Ninguém nunca disse para uma criança que catar conchinha na praia era errado, né? Mas talvez na vida adulta a gente ia falar: pra que você tá fazendo isso? Pelo amor de Deus, catar concha na praia? Pra que isso? Vai te levar aonde, né? Como se tudo que a gente fizesse na nossa vida sempre tivesse que ter um condicionamento. Tem que ter um propósito, tem que ter uma importância, tem que ter uma relevância, tem que ter, né? E aí eu acho que uma coisa muito pura vai se perdendo e é uma coisa que faz muita diferença pra gente ocupar o nosso lugar no mundo. Muita, muita diferença. Já se sentiram assim? Já perceberam o tanto que vocês foram podados? E eu falo pra vocês, eu acho que eu tive a melhor criação do mundo, meus pais são maravilhosos e ainda assim eu trato na terapia coisas que eu sinto que eu fui podada. E às vezes nem pela atitude dos meus pais, mas pela maneira como eu registrei. Né? A gente não tem culpa do que a gente recebeu, mas a gente tem a responsabilidade de se curar do que ficou, sabe? A gente precisa sair desse lugar um tanto infantil de viver culpando o que as pessoas fizeram com a gente, porque os nossos pais nos deram. Eles nos deram o que eles podiam dar, né? Eles fizeram por nós o que estava no alcance deles. E aí, se a gente vive a vida inteira lamentando, né? Ou acreditando que nós somos hoje o que eles fizeram da gente, a gente não tem poder nenhum sobre a nossa própria vida.
Então, quando você assume esse lugar de tipo, olha, eu recebi o que era possível, mas daqui pra frente eu escolho sair desse lugar. Mas daqui pra frente eu escolho deixar a minha árvore crescer mais nessa direção, crescer mais nessa outra direção, né? Se eu acho que eu fui podada em alguma coisa, então eu vou colocar bastante fertilizante nesse lugar para crescer, para desenvolver, sabe? Enfim, se é nisso que eu acredito, eu vou fazer com que isso tenha valor, sabe? Se é isso que faz meu coração vibrar, eu vou colocar minha energia ali. Eu vou colocar minha atenção ali. Quando duas pessoas se fundem, quando duas pessoas se tornam uma só, alguém deixa de existir. Eu quero compartilhar o trecho do livro que eu estava lendo hoje que fala justamente sobre isso que eu estou dizendo aqui. Olha só, deixa eu desativar aqui os comentários de novo. É desse livro aqui, ó. Vida, reflexões sobre a sua jornada, da Louise Hay. Ela fala assim, ó. O relacionamento mais importante de todos. O relacionamento mais duradouro que já tive foi comigo mesma. Todos os demais relacionamentos vêm e vão. Até casamentos que duram até que a morte nos separe terminam eventualmente. A pessoa com quem estou para sempre sou eu. Meu relacionamento comigo é eterno. Então, como que é esse relacionamento? Eu acordo de manhã contente por me encontrar aqui? Eu sou a pessoa com quem gosto de estar? Eu aprecio meus próprios pensamentos? Eu rio comigo mesma? Eu amo o meu corpo? Estou contente por estar comigo? Se eu não tiver um bom relacionamento comigo mesma, como posso ter um bom relacionamento com outra pessoa? Se eu não me amar, sempre estarei à procura de alguém para me completar, para me fazer feliz, para realizar os meus sonhos. E aqui cabe um ponto muito importante. Voltou. Tá ventando muito aqui, eu acho que vai chover, mas agora acho que voltou, né? Aqui cabe um ponto muito importante. Olha isso, se eu não me amar, sempre estarei à procura de alguém para me completar, para me fazer feliz, para realizar os meus sonhos. Quantas vezes, por eu não desejar nada, eu sinto raiva de quem deseja? Por eu não me amar, eu sinto raiva de quem se ama. Por eu não ser fiel aos meus sentimentos, eu sinto raiva de quem é fiel aos próprios sentimentos. Então, o nível de profundidade que você tem na relação com você mesma é a mesma profundidade que você vai ter e vai acessar para se relacionar com os outros. Não tem jeito, é por isso que não adianta você querer forçar uma pessoa a viver na mesma profundidade que você vive. As pessoas se relacionam na mesma intensidade e na mesma profundidade que elas se relacionam com elas mesmas. E isso foi uma virada de chave para mim. Quantas vezes eu me relacionei querendo que outra pessoa acessasse um nível de profundo dentro da relação que ela não acessava nem com ela. Então, isso não é possível, né? Se você quer aprofundar suas relações, aprofunde a relação que você tem com você. E aí, como que a gente faz para atrair relacionamentos mais saudáveis, né? Estar necessitado é a melhor maneira de atrair um relacionamento fracassado. Como afirma o Dr. Dyer, em qualquer relacionamento no qual duas pessoas se tornam uma, o resultado final é duas meias pessoas. Se você espera que a outra pessoa conserte a sua vida ou que seja sua metade melhor, está se expondo ao fracasso. Você realmente quer ser feliz com quem você é antes de entrar em um relacionamento. Você quer estar feliz o suficiente de modo que sequer precise de um relacionamento para estar feliz. De modo semelhante, se você tem um relacionamento com alguém que não se ama, é então impossível realmente agradar essa pessoa.
Você nunca será boa o suficiente para alguém que é inseguro, frustrado, ciumento, autorrepugnante e rancoroso. Com bastante frequência, nos eliminamos por tentar ser bons o suficiente para parceiros que não fazem ideia de como aceitar o nosso amor, porque eles não amam quem são. A vida é um espelho. O que atraímos sempre reflete as qualidades que possuímos ou crenças que temos acerca de nós mesmos e dos relacionamentos. O que os outros sentem a nosso respeito é a própria perspectiva limitada que eles têm da vida. Devemos aprender que a vida sempre nos amou incondicionalmente. Pessoas ciumentas são muito inseguras. Elas não se valorizam, não têm fé em seu alto valor. Ciúme é, na verdade, dizer: não sou bom o suficiente, não sou digno de amor. Então, eu sei que meu parceiro me trairá ou me deixará para ficar com outra pessoa. Isso gera raiva e culpa. Se você permanecer com uma pessoa ciumenta, então está afirmando que não merece um relacionamento agradável. Geralmente é a mesma coisa com cônjuges abusivos. Eles crescem em uma família em que o abuso era normal e apenas continuam o padrão da família, ou culpam o mundo e seus parceiros por sua própria falta de alto valor. Abusivos nunca pararão seu padrão de abuso, a menos que passem por uma terapia. Abusivos quase sempre têm um pai em relação ao qual possui profundo ressentimento. Perdão é uma questão vital para eles. Portanto, devem compreender seus padrões e estarem dispostos a mudar. Olha que importante isso, gente. Atraindo relacionamentos saudáveis, né? Olha que coisa importante. Não é? Como que chega para vocês isso? Sempre é tempo de voltar, ou pelo menos buscar voltar, enxergar o mundo através do seu olhar. Não do olhar, né, desse conjunto das pessoas que estão em volta de você, tentando te direcionar, né, tentando te dizer que tem que ser assim ou que tem que ser assado. O seu olhar, o que é que te encanta. Não deixa que diminuam isso, porque às vezes o que te encanta pode ser uma coisa que para a pessoa do seu lado é bobo, mas para você é vital. Para a pessoa que está do seu lado, ela vai falar: nossa, para quê? Pelo amor de Deus, tem tanta coisa melhor para viver. Mas para você, aquilo ali pode te abastecer um lugar que é único, que para você faz sentido. E aí aquela máxima, né? Ou aquela mínima. Se faz sentir, faz sentido. Independente de quem está do seu lado acha. Independente, né, se o seu sonho, o seu desejo cabe ou não no mundo da outra pessoa. É teu. Então, é importante lembrar, né? É você com você até o final. Não se abandone. Eu acho que isso foi o que chegou com mais força dentro de mim, assim, depois de uma semana extremamente difícil e muito, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, limpando as memórias, né, abrindo espaço para inspiração e aí aos poucos voltando a respirar, sabe, voltando a respirar e criando um relacionamento mais saudável comigo para que eu possa me relacionar de forma mais saudável com o outro também. Não adianta, se o seu relacionamento está muito ruim, você pode ter certeza que tem coisa para ser trabalhada dentro de você. Enquanto a gente está ali apontando para o outro, né, que o outro tem que mudar, que o outro tem que fazer, eu vejo que tem um mundo de coisas para a gente acordar e despertar dentro da gente. Inclusive, se for o caso, sair do lugar que a gente está, né, sem esperar, sempre estar num lugar de defesa, de sempre reagindo à ação do outro. Não! Tem coisa na sua vida que a ação é sua, né? Tem coisa na sua vida que a ação é sua. Não só ficando nesse lugar de reagir, mas de agir no que para você faz sentido. Luta pelo seu espaço no mundo porque ele é só seu.
E tem muita coisa que vai tampando. Tem muita coisa que vai tampando essa autenticidade do ser. Tem muita coisa que vai tampando uma coisa muito, muito bela, muito pura, muito verdadeira e que traz muito sentido para a tua vida, desde que você se conecte com isso. Ah, Marina, não sei por onde começar. O que é que te encanta na vida hoje? Qual é o sonho que você sempre teve e que está abandonado no final da sua gaveta porque alguém te disse que aquilo não era possível, porque alguém te podou de alguma forma, te falou alguma coisa que fez desacreditar de algo que para você fazia sentido? Quando é que o que fazia sentido para você deixou de fazer? Sabe? Quando é que o que fazia muito sentido para você deixou de fazer? Fiquei pensando nisso semana passada. Tô pensando até hoje. Os nossos desejos nos movem. Tem muito valor no que seu coração quer realizar. Tem muito valor no que o seu coração quer realizar. Nosso coração trabalha a favor da nossa felicidade. Não vamos esquecer disso. Olha, virou várias chaves aqui. Isso me move. Meus amores, sabe o quê? Eu ainda tô me organizando aqui no escritório. Minhas cartas não estão aqui. Tudo bem. Na roda de quarta, a gente tira tudo é como é pra ser, né? Que bom que fez sentido pra tanta gente. Fico muito feliz, gente. Também vai me ajudando a organizar internamente, sabe? Oração do Ho'oponopono, com certeza. Ainda mais porque hoje eu comecei a live dizendo, né, que numa semana muito difícil, o Ho'oponopono me ajudou muito. Coloquem em prática. Pega essa força, né, que eu compartilhei aqui e levem para a vida de vocês mesmo, no dia a dia, em qualquer situação de desafio, sabe? Então, tem um pensamento difícil, tem uma situação desconfortável, tem um problema no relacionamento, vai cultivando esse espaço dentro de você. Eu sinto muito, eu me perdoo, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, perdoo, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, perdoo, eu te amo, sou grato. E vai ser muito surreal, porque de repente tem um espaço de novo dentro de você para o ar circular. Acredita, isso acontece. E você fala, meu Deus, como assim, né? É como se você saísse de um lugar de pedir e se colocasse num lugar de receber. Tem uma mudança de lugar. Não é a situação na vida que muda, porque às vezes a situação é a mesma, o conflito tá ali, mas é esse espaço que abre, que o ar volta a circular, te coloca num estado de receber, não só de pedir. Já ouviram uma frase que fala, orar é falar com Deus, meditar é escutá-lo. E eu acho que tem muito a ver com isso, com esse espaço que a gente abre para começar a sintonizar com o Espírito que direciona. Se você ainda não está sentado em um lugar que seja confortável para você, e você, enfim, puder sentar agora, relaxar, viver um momento de entrega mesmo, já estamos no final do dia. A oração original do Ho'oponopono é uma oração muito poderosa. Se você nunca fez, vai fazer pela primeira vez, é a coisa mais linda. São frases, né, de assumir a responsabilidade pela sua própria vida e então poder transformá-la. Enquanto eu tô no lugar de vítima, eu não consigo mudar nada. Quando a gente veste a pele do cordeiro, o lobo aparece. Então, se você se coloca num lugar, né, de coitadinho, de o mundo não me ama, a vida não gosta de mim, tudo na minha vida dá errado, é mais disso que vai chegar no teu caminho. Não tem jeito. Pedra atrai pedra, flor atrai flor. É uma matemática universal, né? Então a gente precisa ter a consciência disso. E a oração original do Ho'oponopono justamente permite viver essa limpeza, sabe? Tipo, eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. E isso, gente, isso muda tudo.
Por quê? Te coloca num lugar de liberdade, realmente. Eu tive vários problemas, pepinos na vida, um monte de coisa aconteceu. Isso não pode me definir para sempre, sabe? Eu pego isso e uso isso de impulso para descobrir quem eu realmente sou. E eu acho que é lindo quando a gente começa a perceber que tem coisa que vai ficar para trás, tem coisa que vai ficar pelo caminho. O processo de você se iluminar, às vezes fica parecendo que é uma coisa, nossa, Buda, né? Não, nada mais é do que você ir deixando para trás tudo que você pensava que você era. Ou seja, é um processo de perda, é um processo de desapegar, não é um processo de ser mais, não é um processo de ter mais, né? É de ser cada vez menos tudo que você pensava que você era. E daí as coisas começam a clarear e você pode viver até mais livre, né? Até mais livre. Faz sentido isso? Então, estava falando da gente fazer a oração original do Ho'oponopono, justamente porque as frases trazem muita autorresponsabilidade, assim, muita, né? Quando a gente fala, quer ver, vou até abrir aqui para compartilhar uma frase só para exemplificar, porque tem muita gente que ainda não conhece. Olha só, ó. Já começa falando, se eu, minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Ou seja, você sai daquele lugar do que eu fiz, do que você fez, e é uma coisa maior, sabe? Se existe qualquer coisa em mim que esteja criando esse problema, eu limpo agora. Se exista qualquer coisa em mim que esteja criando isso que eu estou experienciando, eu limpo agora. Então, literalmente você parar de culpar tudo que está ao seu redor e entender que quando você assume a responsabilidade, você tem a chance de transformar a sua vida. Então, vamos. Deixa eu desativar aqui os comentários de novo. Deixa eu desativar de novo. Estando em um lugar que seja confortável para você, que você possa se entregar para receber essas palavras, para receber essa limpeza. É uma oração que eu acho que chega em muitas camadas, assim, a gente nem tem a compreensão conscientemente, então por isso que o convite sempre esteja com o coração aberto, vai limpar o que tiver para limpar. Se você sentir vontade, se você sentir qualquer emoção, deixa que ela exista, sem lutar contra isso, né? Eu sempre falo que o problema da raiva não é a raiva, é você achar que você não pode sentir raiva. O problema do medo não é o medo, é você lutar contra o medo. Então deixa que exista o que for, né? É preciso sentir para curar. E eu acho que essa é uma grande virada de chave. Então, quando você estiver se sentindo confortável, feche os seus olhos por um momento, se isso fizer sentido para você, e comece fazendo uma inspiração profunda e uma expiração suave, soltando o ar dos seus pulmões. E você inspira mais uma vez, como forma de acalmar lentamente os pensamentos, a agitação do corpo, chegando aqui, em você, na conexão com a respiração, como forma de lembrar que a respiração é a base da vida. É o que te conecta com algo muito maior. A sua situação de vida não é a sua vida. As suas dores
não te definem. E agora você tem a chance de experimentar o ser que está para além da mente. Com seus olhos fechados, receba essas palavras da oração original do Ho'oponopono como forma de limpar, purificar, transmutar as suas memórias dolorosas do passado, abrindo espaço para a inspiração, para a conexão com o divino, para uma força que rege todas as coisas e sempre te coloca no lugar certo. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo, por tudo o que não me agrada de minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora, por esse instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por este espaço sagrado que habito dia a dia, e com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho,
e o que está ao meu redor, divindade. Limpa em mim o que está contribuindo com a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso: minhas memórias, eu te amo. Estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Neste momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Eu sinto muito. Te amo. Minha contribuição para a cura da Terra, amada Mãe Terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início de nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixa que isso se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem. E à medida que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim e te amo por ser quem você é. Com os seus olhos fechados, você pode fazer mais uma inspiração profunda, soltando todo esse ar lentamente. Que todos os seres possam viver e encontrar a paz, a luz e a verdade. Que assim seja. Quando você se sentir confortável, então, lentamente, vá abrindo seus olhos. Deixa eu abrir aqui os comentários. Em 5 anos fazendo essa oração, isso nunca aconteceu, que tinha acontecido hoje, junto com vocês, né? Eu fiquei completamente engasgada. Completamente. Peço perdão pela pausa, mas ela foi muito verdadeira. Acredito que dentro de mim também tem muita coisa acontecendo e esse é um espaço de muita verdade, assim, autenticidade. Eu tô sempre aqui como um livro aberto, né? Da minha própria vida, do meu próprio coração. Então, engasgada, acho que também fala muito sobre o meu próprio processo interno, assim, das coisas que eu venho aprendendo e vivendo um puerpério. Enfim, peço perdão se isso atrapalhou alguém, se, enfim, causou algum desconforto em você. Sempre eu entendi também que a pausa era importante naquele momento, então, enfim, tudo é como é para ser. Eu
agradeço muito vocês estarem aqui, vocês continuarem aqui. As nossas rodas estão acontecendo segunda, 8 da noite, quarta, 8 da noite também. E eu espero vocês na quarta-feira. Obrigada, gente, que lindo. É uma roda forte. Eu sinto que roda muita energia, sabe? Muita, assim. Muito, muito. Foi importante essa pausa. Só lembrando, quem ainda não se inscreveu na comuna, eu tô com a ação aberta, já desde a semana passada. Era para eu ter conseguido abrir quando eu não estava fazendo as rodas, mas eu não quero, enfim, pular essa ação, porque eu faço ela todos os anos nesse período. Então eu sei que tem muita gente esperando para renovar a anuidade. A comuna é a maior comunidade de autoconhecimento e espiritualidade que existe. Eu vivo muito feliz de saber que eu já consegui construir mais de 700 vídeos, né? 700 horas de vídeos sobre muitos assuntos, assim, das coisas que eu fui aprendendo, vivendo, percebendo, estudando. E tá disponível para vocês assistirem quando quiserem. Então, não só nos momentos difíceis da vida, né? Não é só quando tá sofrendo, não é só quando o coração tá apertado, mas diariamente, se nutrindo por dentro, assim, cuidando do espírito, praticando, alimentando a sua fé, praticando meditação, se conectando com o seu coração, escutando o teu sentir, né? Ouvindo os teus desejos. Os vídeos na comuna, eles são vídeos assim que eu acho que trazem muita vida, sabe? Então, se você ainda não se inscreveu, a anuidade está pela metade do preço. Aproveita, o link tá na bio do meu perfil, é só você clicar lá para se inscrever. Eu vou colocar nos stories também, que eu acho que já sumiu. Milhares de pessoas fazem parte, consomem os conteúdos ali diariamente. E tá disponível para você. Então, a anuidade está pela metade do preço. Vale muito a pena se inscrever, porque você tem por 1 ano acesso aos conteúdos, tá? Então é isso, minha gente. Obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. Eu espero todo mundo na quarta-feira. Vou finalizar com uma música aqui. Desejando uma boa noite para todo mundo. Gente, eu ando com tanta vontade de chorar. E vocês sabem, né? Não tô nem aí. E eu acho que eu engasguei na roda por causa disso. Não imaginava, melhor assim, um dia de cada vez. Pé no chão, seguindo a jornada, seguindo a intuição. Ninguém acreditava aonde poderia chegar. Acredite se quiser, o tempo passa devagar, na hora certa. Essa música é linda, chama Vai Longe, Madayat. Vai longe. Vou deixar salvo para vocês no feed, tá? Só vou pedir uma coisa, deixa um comentário para mim, se fez sentido aí no seu coração, se você gostou de escutar o que eu compartilhei aqui hoje. Tem 900 pessoas, 900 comentários, tanta gente vai poder assistir esse conteúdo. Compartilhem, manda para seus amigos. Um beijo, até quarta, e se inscrevam na comuna. Tem muito conteúdo para vocês, tá bom? Beijo!